Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula sobre fundamentos de marketing. Hoje iremos falar um pouco mais sobre o composto de marketing, marketing mix ou 4Ps. Na realidade são três expressões que significam a mesma coisa. Falaremos então sobre os dois primeiros Ps, faremos um maior aprofundamento sobre eles, que são produto e preço. Vejamos a seguir então os dois primeiros P's, que são produto, product e preço, price. Todos esses quatro termos eles tiveram origem na língua inglesa e tentaram manter dentro da língua portuguesa também as iniciais com a letra P. Mas afinal de contas, o que vem a ser um produto? Olha, podemos definir um produto como algo que pode ser oferecido a um mercado para apreciação, aquisição, uso ou consumo e para satisfazer um desejo ou uma necessidade. Produtos são mais do que apenas bens tangíveis. Definidos amplamente, incluem bens físicos, serviços, eventos, pessoas, lugares, organizações, ideias ou um misto de todas essas entidades. Então, nós podemos entender que produto pode ser configurado não apenas como um objeto, como algo físico. Você pode vender para um mercado, você pode ofertar para um determinado público-alvo produtos, serviços, ideias, experiências. Olha, mas quem vende ideia? As empresas de consultoria, por exemplo, elas vendem em geral são ideias. E outras tantas podem vender experiências, ou seja, vender momentos que sejam memoráveis na mente do consumidor. Isso nós veremos um pouco mais a seguir. Bom, vamos falar então um pouco mais sobre o produto. Quais são as suas características, a sua funcionalidade e como é que o administrador deve e pode utilizar essa variável. Devemos entender que o produto ele tem camadas, ele tem características, ele tem funcionalidades de acordo com a intenção da empresa, de acordo com o público-alvo no qual esse produto vai ser utilizado ou consumido. Todo produto ele tem aquilo que a gente chama de benefício ou serviço básico. Alguns chamam isso de produto básico ou produto núcleo. Ainda tem uma segunda camada, que é o produto real, e nessa camada encontramos as qualidades desse produto, a marca, a embalagem, suas características e o seu design. E uma terceira camada, que é o produto ampliado. Aqui nós temos, por exemplo, serviços de entrega, crediários diferenciados, como o parcelamento sem cobranças de juros, políticas de garantia, instalação e mesmo de serviços pós-venda. Existem algumas literaturas que consideram até 6 camadas. Algumas, por exemplo, consideram o produto potencial, que são produtos que podem vir a surgir a partir desse produto núcleo, desse produto ampliado. Geralmente são lançamentos futuros, são protótipos que estão para serem lançados no mercado. Algumas empresas, alguns produtos, eles chegam até a sua camada ampliada. Mas boa parte dos produtos que nós encontramos, principalmente os produtos mais básicos, produtos mais baratos, eles se concentram apenas no produto básico e no produto real. Pensem, por exemplo, se vocês desejarem comprar um celular. Em geral, o produto básico vai ser fazer e receber ligação, um SMS ou alguma coisa do tipo. São aquelas funções mais básicas que você espera que um celular precisa ter até para ser definido como celular. Mas, obviamente, quando você compra um produto desse, você não espera apenas fazer e receber ligações. Você espera que ele tenha um design agradável, que ele faça outras funções, que ele seja um smartphone, né? Hoje em dia, isso é quase que uma obrigatoriedade, quase que uma regra, mas isso já faz parte de uma segunda camada, de uma segunda possibilidade. Ainda podemos considerar uma terceira camada, uma terceira possibilidade, que seria um produto ampliado. Por exemplo, a minha empresa pode oferecer uma política de garantia diferenciado. No caso de roubo, furto, ou no caso de estragar o meu produto, ela me fornece um novo produto. Obviamente, isso geralmente tem uma taxa, mas isso pode ser negociado, isso pode ser feito de forma
diferenciada junto ao consumidor e de forma diferenciada principalmente frente aos concorrentes da mesma linha. Quando uma empresa decide pensar sobre a variável controlada produto, ela tem que tentar imaginar se esse produto dela está relacionado a um bem durável, a um bem não durável, se é um serviço, né, ou se é uma experiência, ou se é uma ideia. O que está sendo colocado à venda e quais são as suas características, a sua marca, a sua embalagem, a sua qualidade, o seu desempenho. Então tudo isso, todas essas variáveis devem ser pensadas dentro do P de produto. Ao se produzir e mesmo comercializar um determinado bem, como nesse caso aí da figura uma geladeira, eu tenho que tentar imaginar quais são as suas características, quais são os seus fatores que terão maior destaque. Por exemplo, se ela é econômica em termos de gasto de energia, se ela é espaçosa, se ela é fácil de limpar, se ela é frost-free. Enfim, quais são as características, os atributos desse meu produto. Em geral, quanto melhores e maiores as qualidades de um produto, maior tende a ser o seu preço de venda. Mas aí também tem que verificar qual é o valor percebido, o valor que o mercado percebe em relação a esse produto e se vale a pena eu aumentar essas camadas de benefícios e de qualidades em relação ao produto. Então, dentro da variável produto, os gestores, os administradores têm algumas atividades que eles precisam refletir e pensar. Por exemplo, quais os diferentes tipos de design? Se você considerar o produto Coca-Cola, ele tem diversos designs, diversas quantidades, que vai desde edições especiais, como as edições de Natal, que tem até 3 litros, a edições que são aquelas mini Coca-Colas. Tem que pensar nas características, nos diferenciais com a concorrência, na marca, nas especificações desse produto, política de garantia e embalagem. Voltando ao exemplo da Coca-Cola, em termos de embalagem, a gente tem desde das latas de alumínio, a vidro, PET, em termos de quantidade também são bem diferenciadas. Em termos de produto também tem a Coca-Cola Zero, a Coca-Cola tradicional, já teve algumas edições que eram as edições Lemon, as edições limão, sabor limão. Então o P de produto ele vem para fazer com que o gestor, com que o administrador pense em todas essas possibilidades, em todas essas atividades, né? E são muitas. Obviamente tudo isso tem que ser pensado com foco no consumidor, com foco no cliente, no que ele realmente busca e está afim. Uma outra informação que é importante destacar para vocês é o ciclo de vida do produto. Então todo produto ele tem um ciclo de vida, ou seja, ele nasce, né, ele é introduzido no mercado, ele tem a fase de crescimento, maturidade, declínio, até a sua eliminação do mercado. Tentem imaginar quais são os produtos que já passaram por esse ciclo de vida. Eu não sei se vocês conhecem, mas antigamente utilizava-se muito disquetes como armazenadores de dado digital. Esses disquetes, teve uma época que ele foi introduzido no mercado, teve franco crescimento, uma fase de maturidade, declínio, e hoje você nem consegue mais encontrá-los no mercado. Assim como aquelas TVs de tubo, TVs preto e branco. Então tem uma série de produtos que surgiram no mercado e, de alguma forma, né, geralmente por substituição a novos e melhores produtos, acabaram sendo substituídos. É preciso entender que, em cada uma dessas fases, o produto ele tem características específicas. Na fase de introdução, por exemplo, em geral, eu tenho produtos que são inovadores, produtos que ainda não foram massificamente aceitos pela sociedade, em geral até porque são produtos mais caros. Pensem, por exemplo, nos novos lançamentos de telefone celular. Em geral, são telefones mais caros e poucas pessoas têm acesso por uma questão de renda. Então, nessa fase de introdução, eu tenho também um público-alvo que ele é mais conectado, ele tem uma condição financeira melhor, ele é mais informado sobre as novidades no mercado. E depois, caso esse produto tenha uma boa aceitação, ele acaba entrando numa fase de crescimento. Geralmente, as pessoas que consumiram na fase de introdução, eles são formadores de opinião. É eles que vão falar se aquele produto vale a pena, se não vale. Aí acaba gerando o que a gente chama de efeito manada, e os demais consumidores podem aderir
começar a consumir esses produtos. Depois eu tenho a fase de maturidade, e nessa fase eu tenho um ciclo maior desse produto, é onde eu começo a reduzir o preço de venda desses produtos. É a mesma coisa se eu pensar hoje em comprar uma TV de LCD, uma TV de LED. No início, quando ela foi introduzida no mercado, o preço dela era muito caro. Mas hoje, como ela já entra numa fase mais de maturidade, o preço dela já cai consideravelmente e eu consigo ter acesso, a maioria da população já consegue ter acesso a esse tipo de produto. E no seu quarto ciclo, na sua quarta fase, nós temos aí o declínio, que é quando o produto passa a não ser mais procurado pelas pessoas, a demanda cai consideravelmente, seja porque a sua utilidade caiu, seja porque outros produtos substitutos passaram a ser mais bem vistos e procurados dentro da sociedade. Após a explicação de cada um dessas fases, podemos aí observar a quantidade de vendas pela linha azul acima e o lucro que uma empresa tem na linha vermelha abaixo. Observe que na fase de introdução eu ainda não tenho lucros, ou seja, o que eu tenho na fase de introdução são prejuízos. Mas por que a empresa nessa fase ela tem prejuízos? Porque em geral a empresa ela investe muito recurso em pesquisa e desenvolvimento na fase inicial. Ela precisa de um grande esquema de distribuição, de produção, e pelo fato também de se produzir pouco, eu quase não tenho ganho de escala nessa fase. Então a empresa ela precisa primeiro absorver esses custos, né, esse valor que ela investiu em pesquisa, em desenvolvimento desse produto, e isso ela demora um pouco a recuperar, se é que ela vai vir a recuperar. Ela só recuperará esse investimento caso esse produto tenha uma boa aceitação no mercado, né, e entre na fase de crescimento, que é onde ela começa a ter aí lucros obviamente positivos, né? Esses lucros eles irão se estender durante a fase de maturidade e irão cair na fase de declínio. Observem que o volume de vendas na fase de maturidade ele cresce exponencialmente, só que os lucros eles não crescem proporcionalmente, ou seja, eu vendo muito, mas a minha receita, a minha lucratividade, ela não cresce tanto. Isso acontece porque na fase de maturidade eu tenho uma concorrência muito grande entre as empresas. Como é um produto que já foi aceito, um produto que já foi absorvido pelo mercado, muitas pessoas começam a vender esse produto e eu preciso ter uma certa competição por preço e a minha margem de lucro cai significativamente. Bom, além de vender produtos, serviços, eu ainda posso vender experiências. Mas o que vem a ser essas experiências? Bom, enquanto produtos são tangíveis e serviços são intangíveis, experiências são memoráveis. Enquanto produtos e serviços são externos, experiências são pessoais e acontecem na mente de cada consumidor. Então, em geral, as experiências estão relacionadas a momentos que são refletidos, pensados, memoráveis, momentos que são incríveis na vida da pessoa. Geralmente algumas empresas não buscam vender apenas produtos e serviços, elas buscam oferecer esses momentos, que podem ser até mesmo quando você vai tomar um café. A Starbucks, por exemplo, ela tenta muito mais do que oferecer um café a seus clientes, ela tenta oferecer um momento, uma experiência de relaxamento, de entretenimento, com uma arquitetura diferenciada, um serviço diferenciado, e assim também um café também diferenciado junto aos seus consumidores. Geralmente, as experiências estão relacionadas a momentos de férias, de relaxamento, como quando a pessoa resolve ir à Disney, ou mesmo quando a pessoa resolve ir no Rock in Rio. A proposta do Rock in Rio, muito mais do que oferecer entretenimento e shows para os seus consumidores, ela busca oferecer um momento que seja inesquecível na vida dessas pessoas, um momento que seja realmente memorável e marcante. Bom, vamos agora para o segundo P, que seria o P de preço. E o que vem a ser preço? Olha, preço é o montante cobrado pela empresa por um produto ou serviço e pago pelo consumidor, para que este possa usufruir dos benefícios e obter a satisfação esperada. Devemos entender que existem vários fatores que podem influenciar
no estabelecimento, na definição de qual será o preço. Por exemplo, o objetivo do preço pode interferir no valor do preço final junto ao consumidor. Se você quer, por exemplo, ter uma penetração de mercado, ou seja, uma maior fatia do mercado, em geral você tende a reduzir o preço do seu produto. Se você quer associar esse produto a um status, a um produto diferenciado, né, obter aí um público de classe econômica A, você em geral acaba aumentando o preço desse produto, que também costuma aumentar o valor percebido. O ambiente legal, ou seja, a legislação, até que ponto a legislação me permite flexibilizar esse meu preço, seja para mais ou para menos. A demanda, ou seja, geralmente quanto maior a busca, a demanda por esse produto, maior tende a ser o preço dele, e o inverso também é verdadeiro. Quanto menor a demanda, em geral, menor tende a ser o preço comercializado do meu produto. Condições de preço regional, ou seja, dos meus concorrentes, da minha região. O markup do canal, o que seria o markup? O markup seria a lucratividade, a receita que a empresa deseja obter sobre a venda daquele produto. Alguns setores têm um markup menor, outros setores têm um markup menor. Por exemplo, o markup de supermercado, eu sei que ele costuma ser pequeno, geralmente 2%, 3% sobre o valor daquele produto. Preços de outros produtos da linha, por exemplo, se você tem lá manteiga, margarina e requeijão, né, o queijo padrão, queijo Minas, queijo frescal, queijo curado. Então, geralmente não são o mesmo tipo de produto, são produtos diferentes, mas o preço de um pode e certamente vai interferir no preço do outro. Os custos desse meu produto, né, os custos fixos mais variáveis, certamente eles irão interferir no preço de venda. Flexibilidade ou a possibilidade de flexibilidade dos meus preços e os descontos e concessões. Geralmente quando eu resolvo fazer promoções, saldões, isso também vai interferir no preço de venda do meu produto. Existem alguns fatores internos que irão ser decisivos na definição do preço do meu produto. É o fator que define o valor mínimo de preço que a empresa deve cobrar pelo produto. Isso geralmente está relacionado ao custo fixo mais o custo variável, para eu definir qual é o custo total do meu produto e aí, em cima desse custo total, definir qual é o meu markup, qual é a porcentagem que eu quero ter de lucratividade em cima desse produto, para só então definir o preço final. Essa aqui é uma das possibilidades de definição de preço junto ao consumidor, mas não é a única. Tenham cuidado com preços pelo custo médio, que existe estimativa de demanda, ou seja, você precisa ter uma real noção de quantos itens desse produto serão demandados. E a curva de experiência diminui também o custo médio. Ou seja, quanto maior a minha experiência na produção e quanto maior a quantidade produzida, em geral eu tendo a reduzir o valor médio por unidade produzida e comercializada. Em termos de fatores externos, gostaria de apresentar aqui para vocês dois tipos de concorrência. Temos aqui a concorrência pura, né, e a concorrência monopolista. Na concorrência pura, temos aqui um mercado fragmentado, um grande número de ofertantes, mas os produtos são uniformes, que é o que a gente chama de commodities, ou seja, os produtos são muito parecidos um com o outro, não tem grande diferenciação. E o preço, em geral, ele é fixado pelo mercado. Exemplos de bebidas, cigarros, frutas, produtos de madeira. Pegue o exemplo aí de frutas, quando você vai comprar uma uva. A quantidade de possibilidades e variedades, ela não é muito grande, pelo menos não aquelas tradicionais, comercializadas no varejo, que nós encontramos no dia a dia. A gente sabe que existem grandes variedades disponíveis na agricultura, disponíveis para serem produzidas, mas aquelas que nós efetivamente encontramos nos mercados para consumir, a variedade não é tão grande, geralmente se concentra em 2, 3 possibilidades. No caso da concorrência monopolista, o mercado também é fragmentado, com um grande número de ofertantes, mas os produtos aqui já são diferenciados em termos de marca, de design e de serviços. O preço é variado devido ao valor agregado ao produto. Exemplos aqui nós temos, no caso de restaurantes, lojas de produtos de beleza, bancos. Aqui a variação está essencialmente com base nos serviços prestados. Em termos de restaurante, por exemplo, você tem N possibilidades de estrutura física,
de prestação de serviços, de produtos que são efetivamente comercializados. Você pode encontrar um PF de R$5, como você também pode encontrar um almoço de R$500. Vai depender muito no tipo de oferta que você está procurando, o tipo de serviço agregado que você está buscando. Um dos grandes fatores que influenciam no preço está relacionado à demanda, ou seja, o volume de consumidores potenciais do produto em relação ao preço do produto fixado pela empresa. Isso, obviamente, vai depender da curva de demanda, que ele mostra a variação proporcional da demanda em relação a uma variação proporcional de preço em determinado produto. Quanto maior a demanda por esse produto, quanto maior a variação dessa demanda, maior tende a ser o preço desse produto comercializado e também a lucratividade dos setores comerciais. Mas é difícil você ter demandas muito grandes que não acompanham ofertas também. O que nós observamos é, quando determinados setores da economia começam a ser demandados, a gente começa a ver um movimento das empresas, dos empreendedores, nesse sentido, oferecendo produtos que irão entregar aquilo que os consumidores desejam. Mas como é que isso ocorre? Como é que essa variação na demanda e no preço pode influenciar o nosso comportamento e o preço de comercialização desses produtos? Isto é o que a gente conhece, estuda dentro da microeconomia de demanda inelástica e demanda elástica. Ou seja, está relacionados a fatores externos da empresa e a quantidade demandada desse produto. Vejamos aí no primeiro exemplo da demanda inelástica. No caso da demanda inelástica, se eu tiver uma pequena alteração no preço, ou seja, de P1 para P2, a quantidade demandada também não vai sofrer grandes alterações. É o que a gente chama de inelástica, ou seja, eu posso criar alguma variação no preço, mas a variação na quantidade demandada, na quantidade consumida, não vai ter uma variação muito proporcional. Obviamente, se eu aumentei o preço de P1 para P2, a quantidade consumida ela tende a diminuir de Q1 para Q2. Agora vamos ver como é que isso acontece na demanda elástica. Olha, se o meu produto tinha o preço de venda de P1 e eu aumentei ele para P2, a quantidade consumida ela acaba caindo de Q1 para Q2. Isso é o que a gente chama de demanda elástica, ou seja, uma pequena variação no preço do produto, se aumentar, mesmo que pouca coisa o preço desse produto, a demanda por ele tende a cair consideravelmente. Em geral, isso acontece quando eu tenho produtos substitutos à minha disposição ou mesmo quando eu consigo ficar sem adquirir, sem consumir esse produto. Pensem, por exemplo, no caso do gás de cozinha. Se eu aumentar o preço dele consideravelmente e o mercado acompanhar esse aumento de preço, assim como vem acontecendo com a gasolina, que alguns anos atrás era R$3 e hoje já se encontra aí a R$5, a demanda consumida ela diminui, mas não significativamente, não tão grande quanto a oferta desse produto. Bom, existem vários métodos de precificar o meu produto. Uma das formas é através dos custos, da definição do custo fixo mais o custo variável, e acima disso eu acrescento o meu markup, a minha margem de lucro. Essa é a forma mais tradicional. Mas existem outras formas, como a precificação baseada no consumidor, ou seja, enquanto o consumidor está disposto a pagar por esse serviço ou por esse produto, e isso obviamente vai depender muito do valor percebido por parte do consumidor. Uma terceira forma que eu apresento para vocês seria a precificação baseada na concorrência, ou seja, eu busco observar o preço dos meus concorrentes, por quanto que eles estão comercializando esse meu produto, e eu posso a partir disso definir o preço de venda do meu produto. Existem também algumas estratégias de precificação baseada em novos produtos. Uma delas se chama de skimming, ou desnatação de mercado. Skimming está relacionado à pele, à superfície ou à parte mais elevada. É quando uma empresa lança um produto inédito no mercado e cobra o preço mais alto possível. Geralmente está relacionado, por exemplo, a novas tecnologias, novas possibilidades, novos lançamentos.
E, reforçando aqui, a empresa, nesse caso, ela cobra o preço mais alto possível. Obviamente, isso está relacionado à percepção de valor que o consumidor tem junto àquele produto. E, geralmente, ele está naquela fase de introdução no ciclo de vida do produto. Eu ainda posso precificar, trabalhar com uma estratégia de penetração de mercado. Nesse caso, é quando uma empresa opta por entrar em um mercado consolidado, ou seja, um mercado que já está na fase de maturidade, através da fixação de preço baixo, buscando o maior market share possível, ou seja, uma maior fatia de mercado. A questão de penetração de mercado é muito comum quando uma empresa busca ingressar num mercado que já está consolidado e aumentar a sua participação nesse mercado. E para isso, ela reduz consideravelmente o preço de venda dos seus produtos, né? Reduzindo, consequentemente, a sua margem de lucro, mas aumentando a sua fatia de mercado. Depois, quando ela consegue se estabelecer nesse mercado, ser reconhecida nesse mercado, ela gradativamente vai aumentando o preço dos seus produtos. A gente observa muito isso em algumas lojas de varejo, postos de combustível. Também é muito comum a gente observar essa estratégia de penetração de mercado, que é uma estratégia de precificação do produto. Bom, vamos ficando aqui com mais uma videoaula. E hoje nós falamos um pouco mais sobre os fundamentos de marketing, sobre o composto de marketing. Mais especificamente sobre o P de produto e o P de preço. Espero que vocês tenham gostado e por isso não deixe de comentar, de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Até a nossa próxima aula.